Voltamos! Antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa sobre os traumas de hoje. Os 3 traumas que vamos explorar são os mais invisíveis, os mais difíceis de identificar, os que mais recebem a resposta: isso não é um trauma, minha infância foi normal. E por serem invisíveis, são também os mais traiçoeiros, porque o que não é nomeado não pode ser trabalhado, e o que não é trabalhado continua operando. Hoje falaremos sobre a negligência emocional, a hiperexigência e o perfeccionismo imposto, e a superproteção e a infantilização. São traumas do que faltou, do que nunca foi dito, do que nunca foi ensinado e do que foi dado em excesso do jeito errado. Vamos começar pelo trauma 4, a ferida da negligência emocional. Esse trauma é sem dúvida o trauma mais subestimado que eu atendo clinicamente e um dos mais devastadores. A negligência emocional não é maltrato, não é abuso, não é abandono, é a ausência da resposta ao mundo emocional da criança. O cuidador ele estava ali fisicamente presente. A comida, escola, roupas, teto, as necessidades básicas elas são atendidas, mas há um nível essencial de necessidade que não é atendido, o emocional. O cuidador ele não pergunta como que a criança está de verdade, não acolhe o choro, ou ignora ou pede para parar. Não nomeia as emoções, não ensina o que é tristeza, o que é raiva, o que é medo, não conforta nos pesadelos, não está presente nos momentos de angústia. Diferente dos traumas por excesso, como abuso e violência, esse trauma é por déficit, o que nunca aconteceu, e por isso é tão difícil de identificar. A pessoa frequentemente diz: minha infância foi normal, eu não fui maltratada. E é verdade, ela não foi maltratada, mas algo essencial faltou. O conceito de espelhamento emocional, desenvolvido por um psicanalista, explica o que acontece quando isso não existe. A criança precisa que o cuidador reflita suas emoções de volta para ela. Você tá triste, eu vejo. Você tá com raiva, faz sentido. Você tá com medo, eu estou aqui. E sem esse espelhamento, o sistema límbico ele não aprende a processar as emoções de uma forma saudável. O registro neural que fica: minhas emoções não têm lugar neste mundo. Sentir é uma fraqueza. Para ser aceita, eu preciso ser autossuficiente. O sistema nervoso aprende a suprimir os sinais de emoção. Suprimir o sinal emocional antes que ele chegue à consciência, criando uma desconexão profunda entre o corpo que sente e a mente que não reconhece o que está sentindo. Como que isso aparece na vida adulta? Na carreira, num excesso de trabalho severo. O trabalho é o único lugar onde existe uma retroalimentação. Os resultados substituem um mundo emocional que nunca foi desenvolvido. Existe uma desconexão entre competência técnica e satisfação pessoal. A pessoa tem sucesso, mas não sente nada. Tem um burnout recorrente. Sem acesso ao mundo emocional, essa pessoa não reconhece os sinais de esgotamento e vai até o colapso. Nos relacionamentos, ela tem um apego evitativo, uma dificuldade extrema de intimidade emocional. Ela se abre intelectualmente, mas não emocionalmente. Parceiros reclamam de frieza, distância, indisponibilidade emocional. Inabilidade de nomear o que sente. Então, quando ela é perguntada: o que você está sentindo? Ela responde com pensamentos ou com soluções práticas. Uma dificuldade de consolar o parceiro em crise, porque não sabe o que fazer com a dor da outra pessoa. No comportamento, essa pessoa tem uma alexitimia funcional, uma dificuldade real de identificar e nomear emoções, uma racionalização excessiva de tudo, uma dissociação somática, não percebe sinais do corpo, fome, fadiga, tensão, até estágios avançados. Tem um orgulho da autossuficiência como identidade: eu não preciso de ninguém. Tem compulsões como substitutos emocionais, alimentação excessiva, álcool, sexo, compras compulsivas, formas de sentir alguma coisa quando o acesso emocional está bloqueado. Essa criança ela precisava de alguém que dissesse: eu vejo você. O que você sente importa. Você pode sentir isso daqui, eu vou ficar com você. A cura da negligência emocional é um trabalho de alfabetização. Aprender a nomear as emoções, a percebê-las no corpo, a tolerá-las, sem fugir imediatamente para a ação ou para a análise. É um trabalho que começa com uma pergunta simples, que a maioria das pessoas com esse trauma nunca se fez: como que eu estou de verdade agora? O quinto trauma é a ferida da hiperexigência e do perfeccionismo imposto. A dinâmica de origem desse trauma nasce em ambientes onde o amor é condicionado à performance, o amor parental, ou a aprovação que a criança precisava sobreviver emocionalmente só estava disponível quando ela tirava a nota máxima, quando ela era a melhor da turma, quando ela ganhava um prêmio, quando ela se comportava de uma forma exemplar. Qualquer resultado apenas bom era tratado como uma decepção visível, ou como crítica, ou como indiferença que dói tanto quanto a crítica. O cérebro da criança aprende uma equação devastadora: amor é igual desempenho. Eu sou amado pelo que eu faço, não pelo que eu sou. O sistema de recompensa do cérebro, que opera com dopamina, é condicionado à conquista e ao elogio externo.
nunca a satisfação interna. O repouso, o erro e o suficiente tornam-se neurologicamente associados a perigo. Perigo de perder o amor. E assim a estratégia de sobrevivência se instala, o perfeccionismo. Se eu sou perfeita, eu sou amada. O problema cruel é que a perfeição é um padrão impossível de atingir. Então a criança, depois de adulto, vive em um estado crônico de insuficiência, sempre correndo atrás de uma barra que o cuidador interno nunca abaixa, porque o cuidador que instalou esse padrão foi internalizado, ele mora dentro de você, usando a sua voz. Isso aparece na vida adulta como primeiramente um trabalho excessivo por compulsão, não por paixão. Não consegue descansar sem culpa, um perfeccionismo paralisante, projetos nunca estão bons o suficientes para ser lançados, sucesso sem satisfação, alcança metas, mas imediatamente move a barra, uma dificuldade de delegar, ninguém faz tão bem quanto eu, um burnout recorrente por um ritmo de trabalho insustentável, um medo de fracasso tão intenso que gera uma procrastinação paradoxal. Não começa para não arriscar errar. Nos relacionamentos tem uma exigência imensa com o parceiro. O mesmo padrão interno é projetado externamente. Tem uma dificuldade de aceitar o outro por quem ele é, sempre vendo o que falta, o que poderia ser melhor. Um amor por performance. Precisa ser a melhor parceira, a melhor mãe, a melhor amante. Tem dificuldade de pedir ajuda. Pedir é admitir uma limitação, e a limitação não é permitida. No comportamento, essa pessoa é uma crítica implacável. A menor falha gera uma autocrítica desproporcional, uma ansiedade de desempenho constante, uma comparação crônica com os outros, sempre encontra alguém que está melhor. Uma dificuldade de reconhecer conquistas próprias, relativiza tudo, nunca celebra, uma dificuldade de lazer genuíno, o descanso é improdutivo, portanto é inaceitável. Essa criança, ela precisava ouvir de uma forma consistente, não apenas em dias de conquista. Você é suficiente assim. Eu te amo pelo que você é, não pelo que você consegue. Pode errar, pode descansar, ainda assim é amada. A cura desse trauma passa por uma diferenciação fundamental. Aprender a separar o ser do fazer. Quem você é tem valor independente do que você produz. O descanso não é o oposto da produção, é a parte essencial dela. Isso não é algo que a mente aceita facilmente, porque o sistema nervoso foi treinado para décadas na equação contrária. Mas é possível reprogramar. E o primeiro passo é perceber que a voz que diz que você não é suficiente não é a sua voz, é uma voz herdada. E o sexto trauma é a ferida da superproteção e da infantilização. A dinâmica de origem desse trauma é o que as pessoas menos associam à infância, porque ele é feito de amor, de proteção que não soube os limites, de cuidado que se confundiu com controle. O cuidador superprotetor resolve todos os problemas da criança antes que ela precise enfrentá-los. Evita qualquer frustração, toma decisões por ela, invalida a capacidade de julgamento dela, muitas vezes com a melhor das intenções, muitas vezes por ansiedade própria, ou por uma própria incapacidade de suportar o sofrimento do filho. O que ninguém conta é o que acontece neurologicamente quando uma criança nunca enfrenta dificuldade. As vias neurais da autonomia, da tolerância à frustração e da autoeficácia se desenvolvem na experiência, tentando, errando, ajustando, superando. É exatamente o que foi impedido. Sem essas experiências, o sistema nervoso aprende: o mundo é grande e perigoso e eu não tenho recursos para lidar com ele. Eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu não consigo sozinha. E o paradoxo cruel, o criador que queria proteger, criou exatamente o perigo que tentava evitar. Um adulto que não acredita em si mesmo. E como que isso aparece na vida adulta? Na carreira e no dinheiro, uma incapacidade de tomar decisões de dependência. Sempre precisa validar com alguém antes de agir. Dependência financeiramente crônica dos pais, de parceiro, mesmo quando tem capacidade. Um medo paralisante de empreender ou de assumir responsabilidades maiores. Uma procrastinação crônica, não começa porque não confia na própria capacidade de executar. Terceirização excessiva de responsabilidade. Culpa o contexto, os outros, a sorte, tudo pelos resultados. Nos relacionamentos, busca por um parceiro que funcione como pai ou a mãe protetor. Uma reprodução da dinâmica familiar. Tem uma dependência emocional com um sabor diferente do trauma de abandono. Não é um medo de perder, é um medo de funcionar sem o outro. Tem uma imaturidade emocional que estagna a relação. Uma incapacidade crônica de tomar decisões. O que você acha? O que eu devo fazer? No comportamento tem uma autoeficácia severamente comprometida. Uma convicção de ser incapaz sem evidência real. Tem uma ansiedade antecipatória intensa diante de qualquer novo desafio. Tem um vitimismo. O mundo acontece para mim, não por minha ação. Tem uma dificuldade de suportar a frustração. Qualquer obstáculo gera uma desistência imediata.
Essa criança, ela precisava ouvir algo aparentemente simples, mas que o cuidador ansioso não conseguia dar. A experiência de tentar, de falhar em segurança, de descobrir que consegue. A autoeficácia, a crença na própria capacidade, não é um traço de personalidade. É uma habilidade construída e ela se constrói pela experiência de maestria. Pequenas vitórias progressivas que vão construindo a crença no próprio recurso interno. A cura desse trauma passa por um trabalho gradual de exposição à própria capacidade. Cada decisão tomada sem consultar alguém, cada desafio enfrentado sem ser alvo antes de tentar, cada erro que não é o fim do mundo, são provas de realidade contra uma crença que foi instalada antes de você ter a chance de tentar. Os 3 traumas de hoje, eles têm algo em comum que eu quero que você leve com você. A negligência emocional e a hiperexigência e superproteção são traumas que raramente parecem traumas por fora. A família funcionava, havia amor, havia cuidado, às vezes em excesso. Mas o que ficou registrado no sistema nervoso não foi amor, foi o gap entre o que existia e o que precisava existir. E esse gap, silencioso, invisível, raramente nomeado, organiza décadas de escolha. O presente de hoje, para quem participar, é um PDF com perguntas reflexivas dos 3 traumas dessa aula. Um guia para você começar a mapear quais dessas feridas estão ativas na sua vida. Compartilhe nos seus stories, me marcando. Marque uma amiga se você quiser, não importa. Marque quem você quiser que precisa ver e participar dessa jornada. O link vai estar aqui na descrição. A terceira peça do quebra-cabeça também vai estar disponível para você. Amanhã será uma aula diferente. Vamos trabalhar os últimos 4 traumas, mas também, pela primeira vez, eu vou te contar a minha história. A história que eu nunca contei por inteiro em nenhuma aula. Cuida de você e até amanhã.